Era assim que o Monday Night Raw parecia na década de 2000. Uma multidão barulhenta gritando a plenos pulmões. Uma música que definia o show e fazia sua adrenalina subir. Cartazes dos fãs cobrindo toda a arena, pirotecnia explosiva e um produto que parecia genuinamente rebelde e emocionante. Um fenômeno que chegou a ser maior do que a NBA, a NFL e até mesmo a MLB em determinado momento da história. No entanto, se avançarmos até hoje, o Raw na Netflix se parece muito pouco com esses programas de antigamente. Parece diluído, corporativo, como se estivesse desanimado, parece que o programa está confuso sobre sua própria identidade. Então, o que fez com que o Raw na década de 2000 fosse tão incrivelmente diferente? Quais foram as histórias intensas, os momentos polêmicos e as lutas brutais que fizeram todo mundo comentar? Como o Raw de hoje se compara com o Raw do qual todos nós nos apaixonamos? Bem, vamos fazer uma viagem no tempo e ver por que o Raw já não é mais o mesmo. Se você assistir ao Monday Night Raw hoje, a maior história de algumas semanas atrás girava em torno de Rollins e Pong. Rollins vinha sendo uma pedra no sapato de Pong desde seu retorno à WWE, roubou o título mundial de Pong no SummerSlam, usando sua maleta do Money in the Bank, e Pong estava sedento por vingança. Além disso, você tem estrelas como Jey Uso, Sami Zayn, Gunther e outros que parecem ser jogados aleatoriamente em histórias sem uma direção clara ou sem desenvolvimento de personagem. As rivalidades do card intermediário não têm história. Os desafiantes parecem ser escolhidos aleatoriamente e parece que Triple H tem montado o programa às pressas ultimamente. Até mesmo as rivalidades do evento principal não têm uma direção clara, simplesmente parece ser uma combinação aleatória de Rollins, Pong, Jey Uso, Braun Breaker e alguns outros nomes, que terminam com uma grande luta e com os mesmos lutadores sendo promovidos sem sentido, encerrando o show. Mesmo em 2023, esse era o mesmo padrão sob a direção de Triple H. As histórias não fluem de semana em semana e não te fazem querer assistir ao programa para ver o que acontece depois, porque mesmo se você perder o programa, sabe muito bem que não está perdendo nada de verdade. Vamos comparar isso quando isso terminar. A história da rivalidade era básica. Toda semana tinha algo fora do comum, algo diferente acontecendo que impulsionava a história. Uma semana você tinha Austin destruindo o carro de Vince McMahon. Na semana seguinte, Vince mandava seus capangas atrás de Austin. Na semana seguinte, Austin jogava cerveja em Vince e seus capangas com um caminhão de cerveja. E na semana seguinte, Austin atacava Vince em um hospital. E na verdade, nem precisamos voltar tanto no tempo para dar bons exemplos para vocês. Vamos analisar a rivalidade entre Cena e Edge em 2006. Era uma história genérica de mocinho contra vilão, mas mesmo assim, em uma semana você tinha Edge dando um tapa no pai de Cena, e na semana seguinte você tinha Cena jogando Edge no rio de Long Island. Na semana seguinte você tinha Cena atacando Edge e Lita em um hotel, e na semana depois dessa, você tinha Edge e Lita fazendo filhinhos na televisão. Mesmo sendo selvagem ou exagerado, nos obrigava a assistir ao produto. As histórias progrediam semana após semana e você ficava animado para ver os eventos, porque as histórias culminavam ali. Hoje o Raw parece sem graça. As histórias não têm aquele sentimento perigoso, parecem muito diluídas, muito moralmente corretas. Tivemos Lyra Valkyria e Becky Lynch lutando toda semana para ver quem era a melhor lutadora, e isso realmente não incentivava ninguém a assistir ao Raw. Rhea Ripley tendo 100 revanches pelo título não incentiva ninguém a assistir ao Raw. Gunther sendo apresentado como uma força imparável, apenas para desistir diante de Jey Uso na WrestleMania, com uma preparação quase insignificante, não faz nada para incentivar os fãs a assistir ao Raw. No passado, a WWE sabia como usar o Raw para construir as estrelas do amanhã da maneira certa. Na verdade, vamos pegar o próprio exemplo de Triple H em 2005 Triple H contra Batista. Em 2003, Batista era só mais um cara buscando sua grande oportunidade. Foi então que Triple H viu algo nele, levou Batista para Evolution, junto com Ric Flair e Randy Orton. A Evolution deveria ser a perfeição do wrestling, passado, presente e futuro. Tudo combinado em uma única facção. Flair era a lenda, Triple H era o rei do presente, Orton e Batista eram as futuras superestrelas, mas o problema estava em Triple H. Quem queria ter o controle?
Ele quer ser o líder para sempre. Então, enquanto ajudava a construir Batista, também se certificava de mantê-lo onde pudesse vê-lo. O ponto de ruptura chegou no Royal Rumble de 2005. Batista ganhou tudo. Ele conquistou sua chance pelo título mundial, mas em vez de comemorar com ele, Triple H imediatamente começou a dizer para ele ignorar o título mundial do Raw e escolher o título do SmackDown. Foi então que Batista percebeu que Triple H não era seu mentor. Ele estava apenas usando-o. Nas semanas seguintes no Raw, as tensões aumentaram. Triple H continuava tentando convencer Batista a ir atrás do título do SmackDown, mas Batista percebeu as intenções dele. Ele sabia que Triple H estava com medo. Depois veio o momento que mudou tudo, quando era para Batista ir atrás do título de JBL, mas em vez disso, ele deu o polegar para baixo para Triple H e aplicou uma powerbomb brutal através da mesa. A multidão explodiu. Evolution estava morta. Na WrestleMania 21, Batista finalmente enfrentou Triple H cara a cara pelo título mundial. O aluno contra o mestre. O músculo contra a mente brilhante. Batista destruiu seu antigo mentor. Ele conquistou seu primeiro campeonato mundial e assim nasceu uma estrela. Tudo pareceu orgânico. Foi uma transição lenta, construída ao longo de meses. Eu realmente queria ver Batista se libertar das correntes da Evolution e entrar na cena do evento principal. Isso não se tratava só de um título, era algo pessoal. Era sobre um homem se libertando de alguém que o reprimiu durante anos. E infelizmente, hoje em dia você mal encontra histórias assim no Raw. Tudo gira em torno de criar momentos virais nas redes sociais e emoção de curto prazo, em vez de uma grande história a longo prazo. Foi isso que fez o Raw ser especial em 2005. Histórias que pareciam reais, personagens com os quais você podia se conectar, drama que era construído durante meses e rendia grandes momentos. Outro grande problema com o Raw em 2025 é a falta de histórias pessoais que fazem você se sentir genuinamente envolvido com o que acontece com essas pessoas. Mesmo em 2009, tivemos toda a saga de Randy Orton contra a família McMahon. De um lado, você tinha a Víbora. Orton tinha perdido completamente a cabeça em sua busca por vingança contra os McMahon, e ele estava destruindo todo mundo, desde Vince até Stephanie. Semanalmente, ele superava limites e você não resistia a assistir ao Raw para saber o que viria a seguir. Teve o Triple H invadindo a casa do Orton. Orton beijando a Stephanie enquanto Triple H estava algemado. Orton chutando Vince na cabeça. Shane McMahon saindo da aposentadoria. Toda semana era essencial ver o Raw para saber o que aconteceria. Toda semana era emocionante. Toda semana a história explodia. Ela progredia e se tornava mais pessoal. Em 2005, o Raw teve o triângulo amoroso da vida real, entre Edge, Lita e Matt Hardy, que fazia você assistir ao Raw toda semana. Matt Hardy e Lita eram esses jovens apaixonados que estavam juntos há anos. Então, apareceu Edge. Nos bastidores, Edge e Lita começaram a ter um caso. Matt não fazia ideia, confiava completamente em ambos. Edge era seu amigo, Lita era o amor da sua vida. Mas os boatos começaram. O pessoal do vestiário começou a comentar. Matt finalmente descobriu que sua namorada o traía com um de seus melhores amigos. Matt estava devastado. Ele tinha sido demitido da WWE. Sua carreira tinha acabado. Seu relacionamento tinha acabado. E tudo isso aconteceu porque Edge o traiu com o amor da sua vida. Mas Matt não ia desistir em silêncio. Ele começou a postar sobre o romance na internet. Contou toda a história. Expôs o que realmente aconteceu. Denunciou Edge e Lita publicamente. E os fãs ficaram malucos. Começaram a gritar por Matt Hardy em todo o programa, mesmo ele já não tendo contrato com a WWE. Vaiaram Edge e Lita fora das arenas. A história ganhou a atenção da mídia. E todos os envolvidos na história foram elevados ao próximo nível. A WWE não podia mais ignorar isso. Trouxeram Matt Hardy de volta como um homem em busca de vingança. Matt apareceu sem aviso prévio e atacou Edge durante um Raw ao vivo. A segurança não conseguiu detê-lo. Ele era um homem possuído. O que se seguiu foram meses de puro ódio. Cada luta parecia uma briga de verdade. Edge zombava de Matt por ter roubado sua namorada. Matt tentava acabar com a carreira de Edge. Eles tiveram lutas incríveis, lutas em jaulas de aço, e eles tornaram tudo cada vez mais pessoal, de maneiras que pareciam reais demais para a comunidade. Tudo parecia perigoso,
como se pudesse explodir a qualquer momento, porque no fundo todos sabiam que isso não era só atuação. Agora, não estou me referindo a lutadores por aí roubando as namoradas dos colegas. Mas em 2005, quando a história funcionava, a WWE sabia como recorrer a emoções reais e fazer com que parecesse autêntico. Compare com o triângulo de Rhea Ripley, Liv Morgan e Dominic Mysterio. A história já existia. Todos os elementos estavam no lugar. Mas em vez de se tornar uma rivalidade sangrenta e brutal que lançasse as duas mulheres ao estrelato, mal foi criada e rapidamente se apagou. Não vimos a Rhea invadindo a casa da Liv e do Dom para confrontá-los, nem a emoção e a hostilidade genuína que marcaram a história de Edge e Matt Hardy. E em um momento, você tinha a Rhea tentando se vingar do ex-namorado. E no momento seguinte, ela estava agradando os fãs e postando fotos de biquíni nas redes sociais, sem demonstrar estar realmente abalada. Outro tema importante, sob análise recente, foi a ascensão de Jey Uso ao evento principal. Jey, um especialista em trabalho em equipe, se separou da Bloodline para atuar sozinho, e venceu o Royal Rumble, sendo assim impulsionado para o evento principal. Mas tudo pareceu apressado e o impulso soou inorgânico. Jey não só sofreu, como também prejudicou o reinado de Gunther. Fizeram com que Gunther se rendesse para Jey na WrestleMania em um momento que explodiu a cabeça de todo mundo, e depois fizeram Jey perder o título uma semana depois de qualquer jeito, o que fez toda a vitória da WrestleMania parecer inútil. Compare isso com a ascensão de John Cena ao evento principal em 2005. Cena tinha acabado de ganhar o título da WWE na WrestleMania 21 e começou sua carreira no Main Event. Ele foi transferido para o Raw, e assim como Jey, também enfrentou fãs céticos. Metade da arena o aplaudia, enquanto a outra metade vaiava. Mas em 2005 a WWE não recuou, não se abalou. Eles transformaram essa resistência em um arco de personagem que ajudaria Cena a carregar a companhia por mais de uma década. Primeiro, Cena teve que provar sua força mental contra fantoches corporativos como Chris Jericho e Christian. Depois, ele teve que enfrentar lendas como Kurt Angle e Shawn Michaels, para provar que pertencia ao mesmo nível deles. Isso deu ao Cena uma ampla variedade de oponentes com quem trabalhar e também estabeleceu sua credibilidade passo a passo. A razão pela qual tudo isso foi possível se deveu à profundidade do elenco e à variedade de superestrelas. Em 2005, eles tinham lendas estabelecidas como Triple H, Shawn Michaels, Kurt Angle e Chris Jericho. Mas também havia estrelas jovens e ambiciosas como Randy Orton, Batista, Shelton Benjamin e Edge. Eles podiam trabalhar com qualquer um, e não só com homens. Entre as mulheres, você tinha lutadoras como Trish Stratus, Victoria, Lita, que ajudavam a criar rivalidades e lutas importantes. Você podia ter Hogan contra Michaels e Edge contra Matt Hardy no mesmo programa. A variedade e a mistura de talentos davam a cada episódio uma sensação única. Hoje, todos no elenco têm o mesmo motivo, o mesmo objetivo genérico, e você mal consegue distingui-los. Quantos de nós já acessamos a Netflix ou outras plataformas da internet para procurar episódios clássicos do Raw e do SmackDown do passado? Quantos de nós já voltamos a procurar episódios de 2022 ou 2023 para assistir tudo e curtir aquilo? Hoje, todos querem provar que são o melhor lutador. E esse não é o fim. Até as músicas de entrada são genéricas. Raramente dá para saber quem é quem só pela música. Hoje em dia, assim como antes, são 3 horas onde tudo parece se arrastar. Os segmentos parecem esticados só para preencher o tempo. As rivalidades do card intermediário são esquecidas e o evento principal perde força, levando o público a parar de assistir antes do fim. Parece mais uma formalidade semanal do que um esforço para criar um produto realmente bom, que mantenha os fãs grudados na televisão semana após semana. Como fazia 20 anos atrás...